Você sabia que depois de cerca de 6 bilhões de anos, nosso Sol morrerá e deixará de brilhar? Estrelas com massa semelhante à do nosso Sol eventualmente se tornam algo chamado anã branca. Neste momento, estamos sentados confortavelmente no nosso planeta natal, a bela Terra, com todos os elementos do nosso sistema solar orbitando o poderoso Sol em perfeita sincronização. Mas depois de 6 mil milhões de anos, quando o Sol se transformar numa anã branca, a harmonia sincrônica do nosso sistema solar poderá ser quebrada. O poderoso telescópio espacial James Webb foi recentemente feito para observar 4 anãs brancas diferentes e descobrir se ainda existe algum planeta ao seu redor. Estudá-los pode nos dar uma ideia de qual será o destino do nosso sistema solar no futuro. Então, o que Webb viu? O ciclo de vida de uma estrela como o nosso Sol é muito fascinante. Atualmente o nosso Sol tem cerca de 4,5 mil milhões de anos. Depois de o nosso Sol ter cerca de 10 mil milhões de anos e ter consumido a maior parte do seu combustível, que é o hidrogênio, ele se transformará numa gigante vermelha, consumindo mercúrio. Mas à medida que se expande, também ficará mais frio. Durante cerca de 1.000 milhões de anos, continuará a existir nesta fase de gigante vermelha. Neste ponto, o núcleo da gigante vermelha explodida não permanecerá quente o suficiente para se opor à gravidade e cederá à gravidade. Seu núcleo entrará em colapso, levando à explosão das camadas externas. Nosso Sol, neste ponto, engolirá todos os planetas até a Terra. O Sol não estará muito estável neste momento e continuará a expelir as suas camadas externas. O núcleo quente remanescente após esta fase é o que chamamos de anã branca. Uma anã branca tem o tamanho da Terra, mas pesa tanto quanto o Sol, o que a torna um objeto superdenso e superquente com imensa gravidade. Subramanian Chandrasekhar, um físico indiano-americano, estabeleceu um limite máximo para a massa das anãs brancas. Ele descobriu que uma anã branca que pesa mais de 1,44 vezes a massa do Sol, não será capaz de resistir à gravidade e explodirá como uma supernova. Chandrasekhar, que também dá nome ao famoso Observatório de Raio-X Chandra, ganhou um prêmio Nobel por seu trabalho sobre a evolução estelar. Curiosidade: os cientistas pensam que eventualmente as anãs brancas esfriam e se transformam em um pedaço preto de carbono chamado anã negra. Mas nunca vimos uma anã negra e não sabemos se ela pode existir. Na verdade, a conversão de uma anã branca em anã negra é um dos processos mais longos do universo. Portanto, a observação de uma anã negra pode dar-nos um limite inferior para a idade do próprio universo. Mas voltando aos sistemas solares, ao estudar outros sistemas solares cujas estrelas estão numa fase de morte, podemos descobrir como será o nosso sistema solar daqui a 7.000 milhões de anos. E os cientistas usaram o fabuloso telescópio espacial James Webb exatamente para isso. Desta vez, os cientistas fizeram o telescópio espacial James Webb apontar para 4 anãs brancas diferentes para ver o que resta dos planetas que orbitam estas estrelas mortas e sem vida. E 2 em cada 4 anãs brancas mostraram um planeta gigante gasoso ainda orbitando cada uma delas, dando uma indicação de que sobreviveram à morte da sua estrela. Curiosamente, os cálculos dos astrônomos mostram que estes planetas estavam às mesmas distâncias das suas estrelas que Júpiter e Saturno estão do nosso Sol. Não é isso. Na verdade, espere, eles ainda têm a mesma temperatura, idade e massa de Júpiter e Saturno. Então, podemos realmente estar olhando para o futuro sombrio de Júpiter e Saturno quando vemos esses cemitérios do Sistema Solar. Mas por falar em estrelas anãs, há apenas um mês, o telescópio espacial James Webb encontrou uma anomalia numa anã castanha. Esta sendo uma anã marrom, também chamada de estrela fracassada. Uma estrela falhada é um corpo celeste feito de gás que não consegue sustentar a fusão nuclear do hidrogênio porque não conseguiu atingir a massa necessária durante a sua formação como uma estrela bem-sucedida. Este é designado W1935 e está localizado a mais de 40 anos-luz da Terra. E o comportamento desta estrela anã que deixou os astrônomos perplexos é que ela dá sinais de possuir uma aurora.
As auroras na Terra são conhecidas como luzes do norte e são visíveis na Islândia, no norte da Suécia, Finlândia, Noruega, Rússia, Canadá e Alasca, bem como no sul da Groenlândia. Este belo fenômeno é causado por partículas carregadas do Sol que atingem moléculas na atmosfera da Terra. Geralmente são vistos apenas em altas latitudes, porque a magnetosfera do nosso planeta canaliza essas partículas em direção aos polos. Essas auroras também foram observadas em nosso próprio sistema solar, em Júpiter e Saturno, e até mesmo na Lua de Júpiter, Io, e na Lua de Saturno, Encélado. Mas a razão pela qual a aurora está a confundir os astrônomos é porque W1935 não tem estrelas próximas que possam fornecer as partículas carregadas para acender. A potencial aurora sobre W1935 foi indicada por emissões infravermelhas de metano, detectadas pelo telescópio espacial James Webb. Quando emissões de metano como esta são observadas sobre os gigantes gasosos Júpiter e Saturno, são o resultado do aquecimento das suas atmosferas por partículas carregadas do nosso Sol, criando assim auroras. O mesmo pode se aplicar ao W1935. Com a falta de uma fonte solar externa para causar a aurora da anã marrom, os cientistas acreditam que pode haver algum processo interno ocorrendo dentro do W1935, fornecendo energia à sua atmosfera. Talvez esteja lentamente a começar a fusão nuclear do hidrogênio, o que poderá eventualmente levar à formação de uma estrela bem-sucedida dentro de alguns milhões de anos. Teremos apenas que esperar e observar para ver como esse enigma celestial finalmente se desenrola. Se você achou este vídeo intrigante, clique no botão curtir e não se esqueça de se inscrever no Orbit PT. Aperte o ícone do sino para ficar atualizado enquanto desvendamos muitos mais mistérios.